estudo do livro de Ageu. Aqui, no livro de Ageu, os sacerdotes, os levitas e o povo estavam voltando do exílio da Babilônia, com a responsabilidade da reconstrução do segundo templo, como Deus havia orientado. E por um momento, o templo ficou parado, porque o povo mudou a prioridade. Eles vieram da Babilônia para Jerusalém com a prioridade espiritual de reconstrução do templo, que mais tarde seria o local onde o Senhor Jesus estaria. Porém, no meio do caminho, perdeu-se a finalidade. Isso é o que acontece, porque muitas das vezes a pessoa, devido às suas necessidades e preocupações, ela então deixa a casa de Deus de lado, né? Aqui o povo trocou a prioridade. O que era espiritual ficou em último lugar. E o que era físico, né, referente à vida deles, o cuidado com a vida deles, eles colocaram em primeiro lugar. No capítulo 1, versículo 4, diz assim: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comeis, porém não vos farteis, bebei, porém não vos saciais, vesti, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pôr em um saco furado. Então aqui a gente vê que a prioridade mudou, porque o ser humano ele costuma achar que a prosperidade, que os bens financeiros vão acontecer em sua vida por conta do seu muito trabalho, né? Ou da sua força. E isso não é verdade. Todos nós temos que trabalhar, sim, mas quem abençoa é o Senhor. Está escrito isso, que é Ele quem dá o pão de cada dia. É Ele quem cuida, como naquela ocasião em que os discípulos estavam preocupados com o que haviam de comer e vestir, e o Senhor Jesus falou para ele: vem cá, por que andeis preocupado com o que haver de comer e vestir? Observai as aves do céu, elas não semeiam, mas não falta o fruto. Veja os lírios dos vales, nem Salomão em toda a sua existência se vestiu como qualquer um deles. E Jesus fala para eles: quem valei mais, vós ou os pardais? Se meu Pai cuida dos pardais, não vai cuidar de vós? Então Deus é quem cuida da gente. Mas nós temos esse costume de achar que o nosso cuidado é melhor. Então a gente sai fazendo as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente pensa que é o certo, e muitas das vezes vamos tomando um rumo errado, um caminho errado na nossa vida. Então aqui, né, Deus está mostrando o problema, né? Eles estavam correndo cada um pela sua casa, cada um olhando para si, para o seu umbigo, para as suas próprias necessidades, e deixando a casa de Deus que estava em reconstrução de lado. E no versículo 7, Ageu exorta o povo a reconstruir o templo, né? Ageu, então, vendo que a prioridade mudou, então o profeta Ageu exorta o povo a voltar para a prioridade que era construir o templo. E durante esse período em que o povo retorna para construir o templo, novamente começa a acontecer aquela mesma situação que nós lemos lá atrás no livro de Esdras. O povo começa a fazer comparação com o primeiro templo, que foi o maior templo a nível de tamanho, né, e glória, e comparando com o templo, com o segundo templo, que era um templo menor, que era o novo templo que Deus estava dando, mas um templo menor. Talvez foi até por isso que eles desanimaram, né, porque era um templo menor. Então Deus aqui, através do profeta Ageu, ele diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado
viu a casa na sua primeira glória. Em outras palavras, ele está perguntando assim, ó, quem de vocês aqui é da época do primeiro templo e viram aquela casa na sua primeira glória? Que era uma glória, era algo extraordinário, muito grande, né? Deus desceu ali para ter com o povo, naquele primeiro templo. Então Deus está fazendo essa pergunta, né? Quem de vós que daquela época que está aqui hoje? Aí ele fala assim, ó, e como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-se, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o povo se esforça, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, segundo as palavras da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então aqui Deus está mostrando para eles que aquele segundo templo seria algo glorioso, muito maior do que foi o primeiro templo, porque o primeiro templo, a presença de Deus habitava nas paredes. Era o início da aliança, era o início do relacionamento do homem com Deus. Já no segundo templo, já é uma preparação para a vinda do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pregou no segundo templo e inaugurou a nossa vida, nos dando o Espírito dele, porque hoje nós somos o verdadeiro templo, né? O templo de parede hoje já não é mais tão estimável, é importante, mas não é mais tão estimável como o templo que é a nossa vida. Então Jesus veio, pregou no templo, para dali passar pelo sacrifício e trazer a presença dele através do Espírito Santo para nós, que é a maior glória, né? A glória de Deus não habita em parede, né? Mas habita na vida de cada um. E o profeta Ageu chamou o povo para essa grande bênção. Era momento de deixar cada um a sua própria casa e correr pela casa do Senhor, fazer a obra, construir a obra como nos dias de hoje, né? O que é prioridade em nossas vidas, né? Porque a gente vai para onde que é a nossa prioridade. Se Deus é a prioridade, nós vamos estar nos pés dele. Mas se a nossa vida é prioridade, então nós vamos correr em busca dos nossos sonhos e os sonhos de Deus vão ficando de lado na vida de muitas pessoas. Assim a gente finaliza o estudo do livro de Ageu.